Olá, alunos. Disciplina de Didática para o Ensino de Matemática, bem-vindos. Então, nesta semana nós estamos retomando os principais tópicos analisados ao longo das aulas. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas das escolhas que nós fazemos quando ensinamos e o que é possível destacar nas nossas aulas, nos conteúdos que nós tratamos e os ganhos que isso traz para os nossos alunos. Claro que nós temos que fazer um monte de escolhas sobre métodos, conteúdos, calendários, material didático, abordagens, sistema de avaliação. O professor faz um conjunto enorme de escolhas em cada situação que ele está, em cada escola, em cada período, com cada grupo de alunos. E isso tem consequências, é claro. Mas muda o material didático, muda o ano letivo, muda o período, mas o que é essencial? Qual que é a grande missão que nós temos? Em termos gerais, nós falamos na formação de um cidadão. O professor, um educador, tem que formar um cidadão consciente, crítico, que atue de forma positiva no mundo, na sociedade. Mas o nosso dia a dia de professor de matemática, como é que nós vamos dar conta dessa missão? O que é que a gente pode, como é que a gente contribui para esse mundo melhor? Bom, uma das escolhas que nós temos que fazer é a escolha do que nós vamos ensinar. E veja, existem muitas matemáticas que nós vamos ensinar. Nós podemos, por exemplo, se nós olharmos para o mundo do trabalho, é uma abordagem. O aluno pode querer trabalhar para o mercado financeiro, aí ele vai ter ênfase em aprender certas coisas, como matemática financeira. Ou ele pode estar indo para uma área técnica, um curso técnico em que ele queira aprender cálculo de áreas, volumes, distâncias e coisas aplicadas desse tipo. A educação que nós vamos fornecer é uma educação voltada para esse mundo do trabalho. Ou o aluno pode estar interessado em provas e concursos, daí a ênfase estaria na resolução de questões padrões de provas passadas e previsão de provas futuras. Isso tem um espaço enorme na sociedade. Ou nós vamos ensinar a matemática da cidadania no sentido que a ênfase vai estar naquilo que o cidadão médio usa no dia a dia. E aí nós não ensinaríamos certos tópicos de matemática que não estão no cidadão médio no dia a dia. Essa é uma escolha que tem que ser feita, tem as consequências óbvias e nós temos que estar sempre em mente que, bom, tem que ser feita, e a gente tem coisas que vão ser ensinadas em qualquer circunstância. Há valores que a gente vai conseguir passar de qualquer forma. Então, algumas escolas têm uma vocação muito bem definida, como escolas técnicas ou cursinhos preparatórios para provas. Outras escolas são mais abertas. Em qualquer caso, a gente tem como transmitir para os nossos alunos rigor de pensamento, precisão na expressão, apreciação estética, compreensão histórica. E esses valores estão presentes em qualquer abordagem e são valores extremamente importantes que eles vão poder levar para a vida deles e para o mundo do trabalho, para o resto da vida, para a vida escolar, o que quer que eles venham a fazer no futuro. Muito importante ter em mente estes objetivos básicos que a matemática pode passar e que nós, professores de matemática, podemos contribuir para os nossos alunos adquirirem. E isso é um valor muito importante e que estará presente em qualquer abordagem. Essas são coisas de fundamento que sempre nós vamos passar. Quando nós vamos ensinar geometria, fazemos alguma proposta para o ensino de geometria, quais os outros ganhos que tem? Além daqueles valores que eu acabei de citar, a gente consegue transmitir o rigor de pensamento, a expressão, usando imagens concretas. A geometria usa muito imagens concretas. Então, a figura é um recurso de pensamento e desenvolvimento da intuição. A geometria vai ajudar o aluno a desenvolver sua intuição e seu tipo de pensamento usando figuras. E as figuras são também bonitas, o que também faz parte do ensino de geometria, destacar a beleza
da matemática que está sendo ensinada. E vou fazer um exemplo de um teorema aqui, que é o teorema de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Veja, o enunciado do teorema não tem figura. O teorema tem uma hipótese e tese, né? Todo teorema tem hipótese e tese. A hipótese aqui é que nós estamos considerando um triângulo. A tese é que a soma dos ângulos internos é 180. E claro que estamos num certo contexto. Isso aparece num momento dentro de uma disciplina, dentro de um estudo, onde coisas já foram feitas antes. Uma coisa importante no ensino de geometria é que até agora não tinha nenhuma figura. E ao fazer a demonstração, a gente constrói uma figura para apoio. Esta relação entre o conhecimento matemático abstrato e uma figura é uma coisa importante. É uma coisa que é uma coisa típica da geometria. A figura não está no enunciado. Nesse exemplo é muito fácil fazer a figura. Qual é a figura básica aqui? A figura básica é um triângulo. E eu quero provar que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Em algumas situações, a figura que vai ser construída é mais difícil de ser enxergada. E isso é um grande ganho. É fazer essa ponte entre o texto com palavras e a interpretação desse texto em termos gráficos. Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa, um diferencial que o aluno aprende com a geometria e que nós devemos estimular muito. Então, esse teorema que estava formulado assim, né, seja ABC um triângulo com ângulos internos ABC, e eu agora construo uma figura que vai servir de apoio. E olha como eu navego entre a figura e o formal. Entre a figura e o formal. Estou com a figura aqui. Agora eu faço uma construção geométrica. Eu, pelo vértice A, traço uma reta. Se eu não desenhar essa reta, vou ter dificuldade em acompanhar. Então, em termos de aprendizado, em termos de conceitos, em termos de desenvolvimento da nossa intuição, do enxergar, de todo o aprendizado, é importante que eu desenhe. Eu desenho a reta que eu passei pelo vértice A. Aí eu vou usar um fato, já mostro, que eu tenho aqui, essa reta que eu tracei é paralela ao lado BC. Então, eu tenho uma reta, uma paralela, então eu tenho um sistema de duas paralelas e eu tenho transversais, AC e AB. O ângulo que eu chamei de Y e C, note que isso também não está no enunciado do teorema, um ângulo Y aqui. Então, a gente introduz notação na figura ao longo da demonstração. Isso é um ganho que o aluno tem, essa capacidade de fazer isso. Eu introduzo esse ângulo Y, que é um ângulo correspondente com esse ângulo C. Certo? E bom, eu posso falar no correspondente, eu posso falar também no alterno interno, tanto faz aqui, né? Mas esse ângulo Y é igual a esse ângulo C, porque eu tenho uma paralela e transversal, e esse ângulo X é igual a esse ângulo B. Então, o X é igual ao B, o Y é C. E eu tenho a soma dos três ângulos ABC, fica igual a x mais a mais y, que é 180, porque o x mais a mais y é um ângulo raso aqui na reta R. Está vendo? E, portanto, a soma é 180. Alguns fatos já foram analisados anteriormente, quando eu faço essa demonstração. A reta paralela, isso é um axioma, a ideia de ângulo raso. Vocês veem que na demonstração são teoremas anteriores ou são postulados que estão lá atrás. E essa demonstração, nessa demonstração, a construção da paralela é um axioma e a redação dessa resolução, ela teve que ser acompanhada de uma figura para ficar logicamente encadeada. Isso tudo é um ganho importante para dar para os nossos alunos. Tá? Isso é muito importante. Quando a gente vai ensinar álgebra,
nós não vamos ter figuras, nós vamos ter outros ganhos. Então, no ensino de álgebra, além daqueles valores básicos que a matemática traz, nós vamos poder mostrar a força da matemática através da ideia de estrutura. E é uma oportunidade muito rica para ensinar uma redação formal e a força de se generalizar uma ideia. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a diferença entre implicação e equivalência. Eu já falei disso na aula passada. Isso é muito importante, são detalhes que vão trazer um hábito de redigir e justificar de forma rigorosa e precisa, que o aluno vai usar a vida inteira, tanto na vida do trabalho como pessoal. E a redação em álgebra é feita de forma abstrata, sem uso de figuras, o que é uma coisa importante também, é um outro ganho, a redação de forma abstrata. A gente consegue mostrar para o aluno que várias situações que possuem a mesma estrutura, destacando essa estrutura. Então, é um aprendizado muito sutil que a ideia de abstração é uma forma de interpretar a realidade. Porque se você observa diferentes fenômenos reais e percebe um elemento em comum e você destaca esse elemento em comum, isso é um processo de abstração. Mas o processo de abstração ele é muito rico porque ele, a partir de elementos da realidade, ele tira um elemento em comum e utiliza para interpretar. Isso é fascinante como observação, que o abstrair não é uma coisa que só se dá no mundo das ideias. E, muitas vezes, a partir de fatos reais, a gente abstrai um conceito. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, esse está dentro da matemática, já dou um exemplo mais ligado ao mundo. Uma coisa importante no ensino de álgebra, a ideia de inverter, por exemplo, significa obter um elemento da mesma natureza que, quando opera com o primeiro elemento, produz o elemento neutro, ou seja, o elemento e seu inverso se anulam quando operam entre si. Você pode mostrar isso em diferentes contextos. Quando você faz o inverso multiplicativo, 4, 1/4, porque quando você multiplica dá 1, que é o elemento neutro. Matrizes, matriz e matriz inversa, são matrizes quando você multiplica da matriz identidade, que é o elemento neutro. Funções e composição, função e sua inversa, quando você compõe da função identidade, que é o elemento neutro. O inverso aditivo, né, que nós chamamos de oposto, 4 e menos 4, porque quando soma dá 0, que é o neutro da adição. Então, é importante mostrar para o aluno como que a matemática faz essa generalização, pegando de diferentes situações uma mesma ideia. Nesse exemplo, as situações estão dentro da matemática. Mas a gente consegue também mostrar para o aluno a seguinte coisa, resolução de equações. Por que resolução de equações é importante? Resolução de equações é uma das coisas mais importantes em matemática. Porque no mundo real, quando alguém está trabalhando com um problema real, o engenheiro que precisa calcular quanto de ferro vai ter numa certa obra, ou calcular a largura de uma coluna, isso é uma incógnita. Ele coloca todas as variáveis do que ele está fazendo. Eu vou pôr uma coluna aqui para sustentar uma laje, essa laje vai ser um depósito, vai ter uma certa carga. Então, como a carga é tanto, vai ter uma distribuição de forças para que a coluna sustente, ela tem que ter tais dimensões. Do ponto de vista da organização do conhecimento, você tem dados e uma incógnita a ser calculada. E as equações do equilíbrio do sistema, que é a somatória de todas as resultantes de carga e força, se anulem, leva a uma equação cuja incógnita é aquilo que ele precisa saber. Então, resolução de equações, nós tratamos dentro da álgebra de forma abstrata, mas ela é uma abstração de uma coisa real. E isso é uma riqueza de ensinar para os nossos alunos. Uma outra questão que eu discuti com vocês, que eu acho muito importante, quando nós tomamos as nossas decisões de abordagem didático-pedagógica, nós temos que ter em mente as consequências disso. Eu fiz um exemplo que eu acho muito bom, sempre ser lembrado. Eu mostrei para vocês duas abordagens para o ensino de análise combinatória. Uma se baseava exclusivamente no princípio fundamental da contagem
e não precisava de fórmulas e definições, não precisava de fórmula de arranjo, de combinação, permutação. Você até podia definir o que era combinação e arranjo, mas você não precisava de fórmulas. E a outra era a abordagem clássica, com todas as definições e todas as fórmulas. E eu mostrei rapidamente para vocês essas duas possibilidades. Tá? Você pode escolher uma ou outra quando você vai ensinar, só que tem consequências. Na primeira, qual é a vantagem? O aluno se sente mais seguro. Não tem fórmula, pode até não ter definição. Ele consegue resolver os problemas só usando o princípio fundamental da contagem, que é uma coisa básica, que ele domina, e ele se sente muito bem. Na outra, o aluno ele domina uma linguagem que permite que ele fale sobre o assunto, que ele faça um resumo sobre o assunto, que ele se expresse de maneira muito rápida e muito ágil. Qual é a melhor? Não tem a melhor. Em cada situação você vai ter que fazer uma escolha, mas o que é fundamental? Que a nossa visão da matemática, isso é a coisa que eu estou insistindo nessa disciplina, a disciplina é de didática. Essa é uma questão didática, só que para ser respondida previamente, você tem que enxergar a matemática da qual nós estamos falando. E é isso que vai subsidiar a sua tomada de decisão. Além, claro, de outras condições. Em todos os momentos, nós devemos enfatizar a importância do registro de ideias. Isso é uma coisa muito importante que eu tenho insistido com vocês. Na verdade, vale para todas as áreas do conhecimento, em particular para a matemática, não é? Veja, as plataformas mudam, as mídias evoluem, os suportes se transformam, mas a comunicação continua tendo que ser clara e objetiva. E aí o registro das ideias é fundamental. E matemática, por excelência, permite que nós transmitamos aos nossos alunos essa clareza na comunicação. E esse é um valor que o aluno vai levar para toda a vida, não é? Também não é demais ressaltar que as anotações auxiliam a memória e servem de modelo para o estudo futuro, que é importante para a gente, de fato, assimilar um conhecimento. E mais uma observação é que tem relações muito profundas entre o pensamento e a linguagem. As pessoas que estudam isso colocam como que é fundamental o domínio de uma linguagem para sermos eficientes na estruturação das nossas ideias e na comunicação das mesmas. A importância nós não pensamos de forma abstrata, né? Nós não pensamos de forma com as ideias, nós pensamos através de uma linguagem. E quanto mais precisa for a nossa linguagem, quanto mais nós aprimorarmos a nossa linguagem, mais organizado vai ser o jeito da gente pensar e da gente comunicar o nosso pensamento. E a matemática é a linguagem da ciência por excelência. Então essa é uma riqueza que está ao lado do conhecimento matemático e que nós nunca devemos perder de vista na nossa atividade de professor. Ok? Ficamos por aqui.